Fala Carlão, de volta aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias em Campinas e hoje foi o dia D, as cooperativas aqui discutindo muito sobre o tal do ESG. E aqui do meu lado agora, o José Antônio de Souza Rossato Júnior, ele é vice-presidente da Coplana e a Coplana, se não me engano, cabe eu mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Rodrigues, porque eu acho que foi a cooperativa fundada pelo pai dele, se eu não estiver enganado. Tô certo ou tô enganado, Zé? Certa resposta. Certa resposta. Ó, deixa eu te falar, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, uma honra receber você aqui. Você fez uma apresentação. Esse negócio de ESG, eu sempre falo o seguinte, tá na moda falar bastante, sustentabilidade é uma coisa que a gente fala facinho, sai da boca da gente fácil, mas eu digo que não é fácil de implantar, né, Zé? Não. Bom, obrigado, Carlão, pela oportunidade de estar aqui falando com você e com seus amigos. Você fez menção ao professor Roberto Rodrigues e cabe aqui também fazer menção a ele, a uma visão muito pragmática que ele trouxe da pandemia, né? Eu ia falar pós-pandemia, mas nós ainda estamos vivenciando, que é, na leitura dele, a pandemia trouxe para o agro duas oportunidades. A segurança alimentar, no sentido dos países estarem preocupados em ter alimentos para a sua população, né? Dentro do conceito até de busca pela paz, que ele coloca muito bem. Verdade. E o outro ponto, que é a questão da sustentabilidade. E aí, dentro da sustentabilidade, que o professor Roberto Rodrigues coloca, vem essa nova roupagem chamada ESG. O que são essas três letrinhas? As iniciais de três palavras em inglês para ambiente, para pessoas e para governança. É uma nova tônica da sustentabilidade e que as cooperativas acabam tendo isso aí no colo, porque as cooperativas, elas já fazem muita dessa agenda. Rapaz, deixa eu te contar um caso meu que aconteceu comigo. Em um determinado tempo, eu fui fazer um curso de marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mas eu já tinha pelo menos uns 15 anos de empresa, que a gente já trabalhava, era empreendedor desde 23 anos de idade. E aí foi lá aquela história, eu gosto muito de estudar e tal, no fundo aí descobriram, não, vamos fazer um trabalho sobre o negócio do Grupo Public e tal, eu gostei desse case. Eu descobri, estudando, né, que a faculdade, assim, muitas vezes a gente faz, eu falo, mas eu tenho isso, só não tem esse nome bonito, vocês estão falando, mas eu tenho isso também, mas não é esse nome bonito, não é assim não. Então as cooperativas, eu acho que quando a gente fala de governança, vocês têm esse projeto aí e ele vai falar disso aqui para vocês. Eu falo porque eu tenho informação de bastidor, então, mas enfim. O bastidor, a verdade é o seguinte, quando você tem acho que talvez você possa ser usado como um exemplo dessa história de governança. Você começou como jovem cooperado, quer dizer, me conte aí. Agora, eu procurei levantar uma bola, você corta aí, fica à vontade. Tá joia, Carlão. É bacana, a Coplana, ela tem uma história muito interessante do ponto de vista de governança e de formação de sucessores. Nós temos na história da Coplana, de quase 60 anos, o 11º cooperado hoje no exercício da nossa presidência. Isso dá o tom do quanto que a gente valoriza e é parte da cultura organizacional da Coplana essa troca de lideranças. Isso oxigena, isso traz novos ares, isso não muda a trajetória, porque você tem uma continuidade do que você planejou, mas você traz a oportunidade de vivenciar o novo. A Coplana mantém na sua organização um grupo de jovens cooperativistas, que ao longo do tempo foi trocado por Líder Agro, para dar até uma roupagem mais da turminha milênio e geração Z. Mas que no fim nós queremos a mesma coisa. O que é? Que esse jovem se aproxime da cooperativa em que o seu pai é cooperado, tendo ali uma oportunidade de formar, no mínimo, um futuro cooperado da nossa organização. Segundo, esse jovem hoje ele é um instrumento para levar novas tecnologias para o pai, o avô, o tio na propriedade, aquele cooperado mais recente. E terceiro, formação de novas lideranças. A Coplana acredita que está nesse jovem a sementinha para ter
possibilidade de contar com cooperados bem pautados, capacitados para exercer cargos de liderança na organização. Esse jovem, então, passa num segundo momento a exercer alguma liderança na sua região, se torna um cooperado, lógico, seguindo na atividade, passa a ter uma liderança em algum núcleo de desenvolvimento, passa a ser daqui a pouco um membro de conselho fiscal, daqui a pouco um conselheiro de administração e daqui a pouco ele se torna presidente da nossa cooperativa. Então, uma escadinha de formação de sucessores em que esse jovem vai tomando gosto pela organização e pelo cooperativismo e o ecossistema vai chancelando ele como uma nova liderança. Isso é algo que a Coplana já tem feito e que a gente fala assim de alma lavada sobre essa nossa governança do ponto de vista de formação de sucessores. Maravilha. Ó, e depois que ele vira presidente, aí ele é obrigado a voltar para ser vice-presidente, não é isso? Como é que é? Você não pode sair assim, simplesmente falar assim, sair, não. Tem que voltar para ser vice para poder apoiar o novo presidente, não é? Perfeito. Aí eu acho que cabe uma... toda mudança, ela abrupta, ela causa ruídos. Então, nós falamos aí dos stakeholders, né, os interessados, tem que ter previsibilidade. Então, a ideia do escadinha de subida e escadinha de descida, ela é muito interessante. Você dá previsibilidade para quem está dentro da organização, para quem está no entorno, para os parceiros, e é salutar. Então, hoje a gente conta com um novo presidente, que é o Bruno, que me acompanhou durante a minha presidência. Eu hoje acompanho a presidência dele e a gente já começa a trazer um terceiro cooperado, já tendo nele um próximo presidente da nossa organização. Tudo suave, planejado e dando uma ideia de governança muito clara, né, que é a perenidade da cooperativa, que em suma é o que nós queremos. Show de bola. Agora vamos sair um pouquinho desse tema de sucessão e falar. Eu queria que você falasse um pouquinho, afinal de contas, o que é a Coplana hoje, a cooperativa hoje? Qual é o foco dela hoje? Quais são as culturas? Eu vi aqui no seu cartão que tem um negócio de amendoim aí que fiquei curioso, queria saber. Parece que vocês têm aí uma verticalização muito forte. Eu queria que você me falasse sobre isso. O foco da Coplana é o cooperado. Eu acho que é manter o foco em geração de valor para o dono, para o cooperado. Ao longo da história da Coplana, uma cooperativa que foi fundada em Guariba, o pai do professor Roberto Rodrigues foi o nosso primeiro presidente, um dos fundadores da cooperativa, formada por produtores de cana no sentido de organizar a demanda por insumos. Ao longo da sua história, as culturas em rotação passaram a ter uma importância muito grande para o nosso cooperado e, consequentemente, para a cooperativa. Entendi. Então, a soja e o amendoim entraram ao longo dessa história da nossa organização, na década de 80, e passaram a ter uma importância sobremaneira dentro da geração de valor da Coplana hoje. Nós temos aí uma oportunidade de trazer o resultado tanto da soja, principalmente do amendoim, para o nosso próprio produtor. O amendoim hoje ele é uma cultura que ele trouxe ao longo da história o pequeno produtor de cana, a manutenção dele como agricultor. Entendi. Tendo em vista até que muitos produtores que não fizeram essa mudança planejada, estruturada pela Coplana, no sentido de trazer o amendoim para ser uma geração de caixa extra, acabaram não conseguindo aguentar as transformações que o modelo de produção de cana trouxe nos últimos anos. Então, o amendoim, através da cooperativa, no sentido de certificações, no sentido de abertura de mercado, no sentido de qualidade desse amendoim como ingrediente para a indústria de alimentos, trouxe uma maior geração de renda que foi revertida para o seu cooperado, que continuou no negócio, e esse negócio amendoim tem crescido. Hoje o Brasil é o quinto em exportação, e quando você olha países com oportunidade de crescimento nessa cultura, o Brasil é um dos raros com pessoas, com área e com clima e tecnologia para poder produzir amendoim. E aí está a nossa cooperativa para dar esse alicerce para que esse cooperado continue a sua trajetória dentro dessa cultura. Quer dizer, no final, então, o amendoim acabou, vamos dizer assim, no dia que ele ficou tão importante para o produtor, para o cooperado, ele passou a ser também importante para a cooperativa. Perfeito. E aí você vem, a cooperativa vai dando o tom
do que o cliente quer, o que o mercado está querendo, é por aqui que nós vamos? Até final da década de 90, 1990, o Brasil era tido como um patinho feio. A aflatoxina era um vilão, nós não tínhamos oportunidade de exportar nada e o Brasil começa a sua trajetória de exportação, que passou por uma mudança das variedades cultivadas, que nós fomos buscar lá fora, a mecanização da cultura. Você acredita, Carlão, que o amendoim ele era colhido manualmente? As pessoas chacoalhavam o amendoim e com um amendoim muito suscetível à aflatoxina. Então você não tinha um produto que a indústria de alimentos queria, porque ele não apresentava qualidade. A hora que a qualidade é colocada e o Brasil se posiciona como um fornecedor de alimentos de confiança, o céu é o limite. Então a gente tem buscado no amendoim se apropriar desses mercados que têm se aberto nessa condição de amendoim certificado, sustentável e com respaldo da cooperativa para os nossos produtores. Bom, Zé Antônio, nós já falamos uma barbaridade aqui, mas para a gente, vamos agora pontuar um pouquinho. Eu queria que você trouxesse aqui, a gente está nesse evento maravilhoso, que aliás eu me surpreendi com esse evento, né? Porque eu estava vindo para cá, a gente meio que voltando, será que vai ter público, será que não vai ter público? E eu vi aqui, acho que pelo menos umas 250 pessoas aí dentro, muito legal. Além de um público, vamos dizer, seleto, como eu gosto sempre de falar no meu programa, é na prateleira de cima. Então, realmente um evento muito bacana. E esse debate, né, que eu acho que a gente até já, vamos que deu uma introduçãozinha de falando sobre a governança e tal, mas o que mais você diria em termos de ESG, quais são as coisas que vocês vêm trabalhando e como você mesmo falou, imagino já, não é porque a palavra está na moda hoje que vocês estão fazendo, né? Perfeito. Nós falamos só do G do ESG, que é a governança. Faltou aí pessoas e o ambiental. E a pandemia, ela trouxe esse conceito, que não é novo, é um conceito que vem lá de 2004, quando a ONU e o Banco Mundial trouxeram o mercado de capitais para poder colocar a responsabilidade socioambiental para o sistema financeiro. Dali surgiu o conceito ESG, que ele ficou hiberno. A pandemia, e a história mostra que grandes guerras, pandemias aceleram as agendas, surge então o conceito de ESG, que ele não surgiu na pandemia, mas ele foi trazido com holofote na pandemia. E ele traz aí, Carlão, a oportunidade para o cooperativismo de vestir algo que a gente já tem feito. Professor Roberto, de novo, professor Roberto Rodrigues, ele fala do cooperativismo como a terceira via, e é de fato a terceira via. O comunismo, o socialismo, ele no longo prazo ele não se sustentou. Ok, tem a China, mas que é um comunismo com características chinesas, né? É um capitalismo político, diferente, e algo ainda a ser compreendido para onde vai. Mas do ponto de vista do capitalismo, que é o outro lado, ele foi colocado em xeque. A pandemia colocou o capitalismo em xeque e trouxe esse conceito do capitalismo moderno, capitalismo consciente, que é o quê? Olhar o entorno, olhar a comunidade, olhar os interessados e não só o acionista. A hora que você mergulha, de fato, na essência do que está sendo colocado como capitalismo moderno ou consciente, é o nosso sistema. É o cooperativismo. E aí nós temos então um modelo vencedor que passou séculos em pé e que o mundo está buscando. Só que buscando não como cooperativismo, mas como um capitalismo rebuscado. Rebuscado como? Trazendo mais o social, a governança e o ambiental. Esse é o cooperativismo. Então o cooperativismo tem na pandemia e no pós-pandemia a oportunidade de ser de fato o que o professor Roberto Rodrigues chama de terceira via para a sustentabilidade e a paz mundial. Espetacular, gente. Agora, agora falando de pessoas e falando, eu queria que você trouxesse algum exemplo lá da Coplana, né, sobre, nos aspectos mais, digamos, você falou da direção, mas como é que é o dia a dia da Coplana? Como é que isso se junta? Como é que as pessoas fazem esse meio ambiente acontecer, preservar? Que exemplos que você podia trazer assim para a gente fechar aqui a conversa? O tom vem do topo. Então, para a Coplana, sustentabilidade, o cooperado,
é uma agenda de conselho, é uma agenda da alta liderança da Coplana. A partir desse momento, tudo é cascateado nesse sentido. Ao longo da história, dá para a gente citar aqui 3 grandes agendas de sustentabilidade. A primeira central de recebimento de embalagens tríplice lavadas de defensivos, 1994. Enquanto não existia lei, não existia ainda o INPEV, que esse ano celebra 20 anos, com o nosso presidente Rando, a Coplana foi pioneira em ter a primeira central lá em Guariba. E é algo que está inerente à sustentabilidade. Um outro exemplo, a rotação de culturas. A reforma de cana com soja e amendoim, no momento em que a terra ficava parada, ou seja, aquele ativo, sem você utilizá-lo, e você passou a ter nessas culturas de grãos a oportunidade de extrair mais com menos, é uma agenda de sustentabilidade. 2. E a terceira foi o programa Mais Cana, um programa que a Coplana capitaneou junto com a Socicana e o IAC Centro Cana de Ribeirão Preto, com o Dr. Marcos Landel, no sentido de trazer sustentabilidade para o produtor de cana. Quando a gente olha soja, amendoim, a agenda da cooperativa está muito clara no sentido de verticalização. E a cana, Carlão? Nós não somos uma unidade agroindustrial, nós não somos usina. Como verticalizar na cana para o nosso produtor? Daí surgiu o desafio dentro do programa Mais Cana, que foi trazer uma agenda disruptiva no sentido de plantio, no sentido de conhecer o próprio ambiente, trazer uma variedade para aquele local, meiose, cantose e oxigenar um sistema que ele até então nos deixava preso no sentido de agenda propositiva para a gente lidar dentro da Coplana. Então, a história de sustentabilidade, nesses 3 exemplos a gente coloca para a Coplana aí uma organização que ela tem a sustentabilidade, o ESG agora nessa nova roupagem, intrínseco na história dela. Cara, eu sou muito sortudo, viu? Obrigado pela sua presença. Vocês já repararam? Gente, eu falo sempre, viu, Zé? Eu falo que se eu tivesse feito uma listinha lá no começo da minha carreira, falando assim, ó, tivesse feito um encontro com Deus, e ele falasse assim, Carlão, faz uma lista das pessoas que você quer entrevistar na sua vida e tal, eu não ia ter coragem de pedir tanto, viu? Obrigado. Quem me dera, Valeu. Recíproco. Ó, deixa eu te Recíproco. falar, eu falei aqui com o Zé Antônio Rossato Júnior, e é o seguinte, ele é o vice-presidente da Coplana. Agora, você imagina, o vice-presidente da Coplana, você viu que o cara não dá cuidado de jeito nenhum, mas na volta, a gente vai voltar e vamos falar com o presidente. O presidente tá aí, né? Aí sim, nosso presidente Bruno Rangel. Pois é, e o Bruno Rangel vai ser o meu próximo entrevistado. Então, ó, você já sabe, esse Fala Carlão vai ficando por aqui.